Que a paz deste ambiente promovida pelos benfeitores espirituais de Jesus possa se derramar sobre todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Por muito tempo nós não tivemos informações sobre a situação dos espíritos após a morte. Havia em cada crença, em cada sistema, em cada doutrina ou religião, o seu ponto de vista sobre a situação de todos nós após a morte do corpo biológico. Mas em todas havia a crença, principalmente aquelas espiritualistas, que creem que existe algo além do corpo biológico, que algumas chamam de alma, outras de espírito. Cada um cria um termo para designar o que não é parte material do ser. E esse elemento que não é biológico, que não é corporal, que não é físico, sobrevive à morte. Mas o destino após a morte diferencia em muitos aspectos. E muitas vezes, com um estudo mais depurado, mais atento, a gente vai encontrar dificuldades para aceitar algumas teorias sobre o destino nosso após a morte. Mas o principalmente nas crenças cristãs, espiritualistas, elas dizem que após a morte nós vamos ter dois destinos. Um destino da felicidade, da alegria, da paz, e outro da desgraça, da dor, do sofrimento. E ambos, independente de para onde nós iremos, essas crenças são para a eternidade. Porque não creem na vida após uma vida, a reencarnação. Creem que só há essa vida. Mas todos esses elementos, todas essas informações esbarram na lógica de um Deus inteligente, um Deus bom e um Deus que ama todas as suas criaturas com amor. Que nós sentimos, pais, mães, cônjuges, podemos de alguma forma usar esse amor para determinar uma desgraça eterna para aquele que a gente ama. Então não é amor. Então você levar um ser que você cria e você diz que ama, porque nós cristãos seguimos as premissas do Cristo, porque nos chamamos seguidores do Cristo, cristão. E ele disse que Deus é amor, que perdoa 70 vezes 7, que nenhuma ovelha que meu Pai me confiou irá se perder. Então não tem lógica nós sermos punidos pela nossa ignorância evolutiva para a eternidade. Porque não é culpa nossa, é culpa da nossa ignorância. A partir do momento que nós experimentamos, nós sentimos o que é bom, o que é ruim, pelo sentido da dor, nós vamos depurando essas informações e pouco a pouco nós vamos escolhendo aquele que nos traz felicidade, que nos traz bem-estar. E não na primeira criação, como essas crenças divulgam, você foi criado, só tem essa existência e vai depois para o inferno. Uma única vida para você se tornar anjo fica difícil. E ainda com os elementos injustos, das injustiças dos nossos semelhantes que habitam o nosso planeta. E muitas vezes nos induz ao crime, por não aceitarmos as injustiças. Injustiças sociais, socioeconômicas, religiosas, intelectuais. Vemos as injustiças. Mas com a reencarnação, nós começamos a estudar esse tema através das comunicações com os espíritos, através de um missionário que se chamava Allan Kardec, um homem muito inteligente que viu ali verdade,
Porque ele não tinha conhecimentos apenas religiosos, ele tinha conhecimentos científicos diversos para fazer essa análise. E descobriu que esses espíritos que se comunicam com a gente somos nós que perdemos o corpo físico e estamos nesta dimensão que chamamos mundo espiritual, vida espírita, e continuam vivos com individualidade, com as lembranças das últimas vidas que experimentaram aqui, e que sabem que um dia irão renascer numa nova existência para progredir. E nesse contato com milhares de espíritos, Kardec teve contato com milhares de espíritos, ele colocou no Livro dos Espíritos, na segunda parte, sobre os espíritos depois da morte, o que eles sentem. Então ele desenvolveu um capítulo inteiro com perguntas e respostas sobre as sensações dos espíritos. Nós aqui no plano físico, nós temos 5 sensações, que chamamos de sentidos, né? É a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, né? Quando a gente toca. São os sentidos que nós conhecemos ostensivamente, fora aqueles que a ciência diz que são autômatos, não precisam do registro cerebral para que a gente defina que ele estamos experimentando. Então esses 5 sentidos, segundo as doutrinas que divulgam uma única existência, o céu, ou a região da felicidade, nós não mais sofreremos. E o inferno, nós continuaremos a sofrer. Então vamos pegar a gente, só por um instante, que se estamos no plano espiritual, na crença numa única vida e de céu e inferno, notem que depois da morte nós vamos continuar tendo os sentidos, mesmo nessas crenças que não creem na reencarnação. Porque você, para ser feliz no plano espiritual, tem que sentir alguma coisa. Concorda? Tem que sentir um cheirinho bom, perfume das flores. Toda a descrição do paraíso após a morte, podem notar, toda a descrição das teologias antigas é uma réplica do mundo material físico. Pense aí no paraíso para vocês. Um alcoólatra vai pensar em desencarnar, o paraíso dele vai ser uma fábrica de bebida alcoólica. É o paraíso dele. Uma pessoa que perdeu aí as estribeiras na alimentação, ela vai desencarnar e vai querer um paraíso cheio de pé de jaca, maçãs, frutas. Se tem essas coisas, a gente vai ter que comer. Então tem que ter paladar. Se passa entre o cheiro das flores, tem que sentir o olfato. Para conversar com Deus, tem que ouvir, tem que ver Deus. Então todos os sentidos após a morte, mesmo nessas crenças, permanecem. E aqueles que vão para o inferno vão ter esses sentidos também. A diferença é apenas uma, gente. É que os sentidos nos faz sentir dor. Se você cheirar alguma coisa no inferno, provavelmente, alguns teólogos dizem que esses odores são de coisas em putrefação. São odores que são nessas regiões terríveis. O nosso tato só tem contato com algo que doa muito. O que é que dói muito? Aí ele escreveu, olha, o fogo dói muito. Então, criaram na imaginação que o inferno é cheio de dores, em fogos, em óleo quente. Imagine a gente dentro de um caldeirão para a eternidade, num caldeirão de óleo quente, queimando, e a gente sem poder sair. Tem dor maior que essa? Então, todos os sentidos permanecem. Então, mitologicamente, nós vemos que mesmo essas crenças mantêm que temos percepções, sensações após a morte. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que não existe nem céu nem inferno.
Existem dimensões perceptíveis a uns espíritos que desencarnam e regiões que alguns espíritos percebem e outros não. E são regiões mais ou menos felizes ou infelizes. Então, as percepções no mundo espiritual foi melhor explicada pelo Espiritismo. E tem uma lógica, e tem justiça nessa lógica, dentro das premissas do Cristo, de que cada um será dado conforme as suas obras. Então, cada um de nós obramos no bem ou no mal de maneira relativa, e cada um vai ser analisado para determinar em que regiões nós vamos estar no plano espiritual. E onde está o mecanismo, ou aquele que vai nos julgar para onde iremos após a morte, mantendo esses sentidos? Quem vai determinar isso? Aí Deus nos criou simples e ignorante, mas com um atributo chamado inteligência. E essa inteligência ativa uma área da criação do princípio inteligente, que é o Espírito, ativa essa área que vai gerando responsabilidade, livre-arbítrio, conhecimento, escolhas que vão determinar o nosso estado evolutivo. E esse estado evolutivo é o que vai julgar onde iremos nos encontrar após a morte. Com as sensações, tanto essas que nós temos aqui, os 5 sentidos, como outras que não compreendemos ainda, que a temos em potencial em espírito, mas não sabemos ainda usar, mas vamos usar essas percepções. Uma delas está descrita aqui no começo do Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre Deus. Para vermos Deus, veja o termo que vamos usar. Vermos. A gente enxerga com a boca, a gente enxerga com o nariz, a gente enxerga com os ouvidos, a gente enxerga com os olhos. Mas esses termos, até Kardec coloca aqui, nesse trecho que estamos estudando hoje, que por falta de termos, nós somos obrigados a usar analogias. Que analogia? É você encontrar aqui, dentro do nosso conhecimento, alguma coisa que se pareça com algo que a gente quer explicar, mas não é esse termo, mas é algo parecido, é analogia. E no mundo espiritual há muitos fenômenos sensoriais, sensação, que tem seu significado, seu termo, mas nós não temos aqui. Então, quando Kardec diz assim, podemos ver Deus, os Espíritos diz, não, porque vocês não desenvolveram ainda um sentido para ver Deus. Mas não é ver Deus com os olhos, é para perceber, porque é o primeiro capítulo que ele trata sobre Deus, e nós estamos aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é uma obra pedagógica, que você tem que ler do começo e ir aprendendo, registrando, para compreender as novas revelações. Aí ele vai dizer aqui, nesse capítulo, e hoje estamos tratando da questão 257, que não é uma pergunta, é o resumo do capítulo. Então ele resume aqui e diz assim, olha, nós não enxergamos com os olhos depois da morte. Mas por que a gente lê um livro, André diz, eu vi um espírito, eu olhei um espírito? Porque ele usa esse termo. Aí eu escutei uma música.
2/3 da população mundial. A população mundial é de 20 bilhões de espíritos. Mais ou menos, quase 8 bilhões estão encarnados, mas o resto está no mundo espiritual. O nosso planeta tem muitos espíritos. Mas 2/3 desses 20 bilhões no mundo espiritual, eles não conseguem ter uma percepção da qual eles não se desliguem do condicionamento dos nossos 5 sentidos de encarnados. E quando eles veem alguma coisa, eles pensam que estão olhando com os olhos, mesmo desencarnados. 2/3. E quando ele vai falar com alguém, ele fala com uma palavra articulada, uma fala. E quando ele estiver desencarnado na Flórida, e ele quiser viajar para o Brasil como espírito, ele não vai entender a língua portuguesa. Não vai. Ele só tem lembrança da língua inglesa americana. Porque as pessoas, por não estudar o espiritismo, pensam que quando eu morrer, eu vou ver tudo, vou falar todas as línguas, não vou sentir mais dor. E na verdade, Kardec diz aqui que só os superiores é que têm sentidos que descartam o condicionamento do uso dos 5 sentidos materiais, biológicos. Então, quando o espírito inferior diz que está vendo, ele concentra sua mente nos olhos, mas ele não está vendo com os olhos. Eles não sabem que estão olhando com o perispírito. Eles não sabem. A gente está aprendendo agora como espírita, quanto mais os desencarnados que nem pelo espiritismo passaram. E muito espírita vai desencarnar e vai querer voltar e não sai do lugar. Primeiro porque comeram demais. Comeram demais. A pessoa pensa que você desencarna um Jô Soares da vida, em termos de peso, de massa corpórea, seu perispírito está levinho para subir de um lugar para o outro. Não. Tem essa questão da densidade perispiritual para você levitar. Por que todo mundo não levita lá na coluna do nosso lado? Nem todo mundo consegue levitar. Densidade do perispírito. Então, espíritos mais evoluídos, seu perispírito tem uma densidade molecular. O que é densidade molecular? Uma nuvem no céu é feita de água. Tem uma densidade molecular, as moléculas estão bem espalhadas. Quando cai a neve, essa água tem uma densidade maior, porque as moléculas se unem. E a água, quando vira gelo, aí que ela fica mais densa ainda, fica difícil de quebrar, fica mais pesada. Então o perispírito tem essa analogia para a gente compreender. E essa densidade é dada pela nossa mente do espírito, pela consciência do espírito. É ele que determina, não é Deus nem ninguém não. É a nossa mente que determina para onde iremos depois da morte. Ou, em alguns casos, de pessoas que fazem o bem, mas não conseguem se desmaterializar. Pelo bem que ele fez, os espíritos intercedem para que eles não estejam em dimensões de sofrimento. Mas mesmo assim ele vai ficar numa dimensão condizente com o seu estado, com o seu peso atômico, perispiritual. E o desprendimento para vaporizar esse perispírito é a prática do bem, é o estudo intelectual, é a compreensão de certos fatos que já vou ler aqui. Ipsis literis, o que Kardec diz por conta desses espíritos que sofrem depois da morte. A gente não pode culpar ninguém, a não ser a nós mesmos. Isso é difícil para quem foi criado numa teologia de salvação através da graça, da facilidade de alguns rituais. Dificulta essa crença. Então temos um desafio aí de séculos
para renovar as mentes dos espíritos. Então o espiritismo está engatinhando. O movimento espírita ainda está elaborando o espiritismo para melhor compreender, aplicar e exemplificar. Para então, um dia, nós podemos, de uma forma mais sólida, influenciar as novas gerações nessa crença. Então, os espíritos no mundo espiritual, eles vão registrar o ambiente, a dor, a alegria, as sensações de frio e calor, conforme seu estado de condicionamento mental na sua experiência do mundo corpóreo. Porque a gente pensa que apego é só apego às coisas materiais. Mas tem pessoas que se apegam à vida biológica, não quer se desfazer do corpo biológico. Ele faz o bem, ele conhece o espiritismo, mas por alguma razão, preocupações que ele desenvolve mentalmente, inconscientemente, ele teme deixar a vida. Ele não quer deixar a vida porque muitas vezes acreditamos que somos responsáveis pelos outros, pelo filho, pelo marido, pela esposa. Aí não quer desencarnar. Se eu desencarnar, minha família vai se destruir. Aí chega a hora dele desencarnar, ele não consegue, inconscientemente, ele não consegue se desligar do corpo, porque ele teme o futuro da sua família. E eu digo para vocês o futuro de todas as suas famílias. Eu tenho essa capacidade de prever o futuro da família de vocês. Todos vão morrer. Todos das suas famílias vão morrer. Até hoje, tirando Sebastião, fora Sebastião, todos vão morrer. Você pode ser curado por Jesus de uma doença, curado por Nossa Senhora, mas todos morrem. Todos que Jesus curou morreram, não tem nenhum vivo. Então a morte se transformou num problema na nossa consciência. Às vezes isso é tão instintivo que mesmo com o nosso conhecimento espírita criamos alguns obstáculos, mas graças a Jesus, Ele permite que espíritos intercedam por nós na hora desse desencarne. Mas não nos livramos do nosso nível de percepção que a gente adquiriu e que vai se expressar depois da morte. E se expressa no perispírito, muitas vezes com sofrimento e dor. E esse trecho aqui, esse resumo teórico das percepções, das sensações dos espíritos de Kardec, casa bem com algumas informações que o espírito André Luiz coloca na obra Evolução em Dois Mundos. Para vocês terem ideia, se você desencarnar e notar que seu corpo tem alguma enfermidade, foi você que criou, pela sua mente. Não foi ninguém, foi você que criou. Toda a modelagem do corpo espiritual nosso após a morte é criação nossa. É um automatismo que conquistamos em 15 milhões de séculos, no reinos inferiores ao nominal. Conquistamos isso. Só que, no princípio das primeiras encarnações do Espírito, ele ainda não desenvolveu capacidade intelecto e moral para manter seu corpo depois da morte. Os selvagens, nas primeiras encarnações, quando desencarnam, ele não consegue perceber o plano espiritual. Ele só consegue perceber, por exemplo, a sua tribo, os encarnados, ou alguém desencarnado
da sua mesma faixa evolutiva. Ele não consegue ver os espíritos superiores. E teme, porque até algumas percepções que ele já desenvolveu no plano espiritual, algumas visões que ele tem, não compreende. E teme essas visões e volta e convive com os seus familiares, com a sua aldeia, entre os encarnados. E se ele demorar muito, porque ele não tem o que podemos usar como analogia, um algoritmo para manter aquele corpo permanentemente naquele formato humano que o corpo biológico determinou. Aí o que é que ocorre? Se ele demorar muito, como ele não tem ainda esse registro, ele não reencarnou tantas vezes como ser humano para registrar uma espécie de sinapse perispiritual, mental espiritual. Aí ele vai perder a forma do corpo humano, do perispírito. Aí eles são levados mais rapidamente a reencarnar, porque como ele tem o ambiente que ele está vivendo, ele está percebendo o ambiente. Então as sensações, as percepções dele continuam. Mas como ele tem uma vontade imensa de voltar para o corpo. Mundo espiritual, sabe? Ele nem sabe o termo usar, estou usando aqui. Isso aqui eu não quero ficar aqui não. Que lugar é esse? E não é uma região inferior não. É uma dimensão espiritual. E algumas percepções são estranhas para ele, que ele não tinha no corpo biológico. Aí ele se assusta mais ainda. Aí ele tem uma vontade imensa de voltar à vida. E como a reencarnação é natural, não foi criada pelo espiritismo, pelos espíritos, é natural. O útero de uma mulher e a vontade dele de voltar à vida, no momento da concepção, ele é atraído automaticamente, sem nenhum planejamento. Sem planejamento. Ele é atraído, a vontade imensa que ele tem de voltar à vida, viver com as percepções materiais, ele se liga automaticamente no momento da concepção e nasce novamente. Os espíritos superiores só fazem assistir. Isso se dá naturalmente. Pode ali acular uma intervenção, mas normalmente vai se dar assim, nos primeiros momentos, dos espíritos mais selvagens, nas primeiras encarnações como humano. Isso se dá gradativamente conforme a gente vai evoluindo. Por isso que nós temos ainda esse automatismo de continuar querendo viver. E tememos muitas vezes inconscientemente o plano espiritual. E ainda mais as religiões botando medo na gente, pronto. Porque você vai dizer assim: eu mereço estar no céu com Madre Teresa? Pergunto a vocês: eu mereço? Porque no céu tem que estar Madre Teresa, Irmã Dulce, os santos da igreja, tem que estar tudo lá. Eu mereço? Aí você já está com o pé na cova, já para morrer. Aí o médico diz assim: Edson, você só tem 2 horas de vida. Aí eu fico me perguntando, eu na minha crença de céu e inferno, eu vou me perguntar: gente, eu não vou para o céu não. Começa a recapitular minha vida. Eu mereço estar nesse lugar. Vinha essa reflexão, aí veio o medo. Eu já falei com gente, pessoas que iam desencarnar, um médico aqui de Caruaru, fui convidado, ele foi e conversou com um representante de 2 religiões cristãs, mas não aceitou as explicações. Ele não aceitou. Um médico, uma mente racional, ele não aceitou as explicações. E ele era de outra religião cristã, não era espírita, porque espiritismo é uma religião cristã, uma religião com um aspecto, e não como a tradicional, tem seu aspecto religioso. Aí uma amiga disse: Edson, vai lá para falar com ele. Eu até não quis, fiquei assim meio, mas será que eu preciso? Porque nem consultaram ele. Aí no dia marcado eu não fui. Aí ela liga para mim no outro dia: Edson, eu digo, eita, e eu esqueci, gente.
Esqueci no trabalho, esqueci completamente. Marquei no intervalo do almoço, não fui. No outro dia liga ela. Quando ela liga para mim, aí eu, meu Deus, eu esqueci, o homem morreu, quer ver? Ela disse, você não foi não? Não. Ele morreu, foi? Eu já tentei. Ela disse, não, está vivo. E ele quer falar com você. Que ela é espírita, da área de saúde, e ele disse que quer falar com você como espírita, porque ele não aceitou as explicações. Eu fui. Aí fui lá e sentei o câncer que ele tinha. Era daqueles bem dolorosos. Ele estava à base de morfina, mas estava consciente. Ele não queria ficar dopado. Então ele continuava com dor, com muita dor. E eu cheguei lá no momento que ele não podia nem rir. Nem rir. E eu, quando converso com as pessoas, eu converso de uma forma tão natural que termina as pessoas rindo. E eu falando de morte. Aí a gente conversando, ele disse, ele não falou nada, mas assim, a inquirição dele era, para onde eu vou depois da morte? Eu vou morrer. Aí comecei a falar da incredulidade, dessas percepções, onde você vai continuar a mesma pessoa. E os seus familiares, você vai notar que está morrendo. Eu usei os termos que ele compreende, não falei desencarnar. Você vai notar que está morrendo quando começar a aparecer alguns mortos na sua frente. Você vai começar a ver pessoas da sua família, da sua amizade, que já viveram e estão no plano espiritual. Aí você vai saber que vai morrer. Aí falei do plano espiritual, falei da justiça divina. Você acha que Deus... Aí eu perguntei, você cometeu algum crime nessa vida? Eu digo crime mesmo. Matou alguém, bateu na mulher, fez algum crime hediondo? Ele disse, não, porque errar a gente vai errar. Eu erro, você erra. Todos nós erramos, nós somos perfeitos. Então Deus sabe que a gente vai errar. Então por que Ele vai nos punir por um erro pequeno? Se é mais por impulso e ignorância, que não controlamos ainda. Vocês vão pegar uma criança de 2 anos de idade fazendo uma peraltagem, vão dar uma surra nela? Não vai. Então Deus nos vê como uma criança em desenvolvimento. Ele não vai nos punir por erros da nossa ignorância. O mal tem que ser calculado. O mal que nós nos responsabilizamos pesadamente no plano espiritual é aquele que a gente premedita, calcula, gosta, tem prazer quando faz o mal. Faz o mal e ainda acha legal. E ri, e se compraz. Mas aquele que a gente faz assim por impulso, se arrepende e cai no sentimento de culpa, a gente já está passando pela expiação, pelo sentimento de culpa, pelo remorso. Aí eu conversando com ele e tudo mais, aí eu até brinquei com ele, digo, olha, quando você morrer, quando tiver no seu velório, se você for no seu velório, você procure estar em oração. Sabe a hora tem que ser, porque muitas vezes as pessoas que estão no velório não sabem se portar no velório. Então, pode lhe trazer algumas complicações que você vai ouvir. Então, talvez os espíritos vão deixar você num sono profundo, para você não ir para o velório. Talvez você queira ir para o velório. Mas esteja preparado para ouvir o que não gosta e ver o que não gosta. Porque eu já fui em muitos velórios, gente. Tem gente que vai contar piada, fala mal do defunto. Tem uns que faz discursos, né? E tem aqueles que ficam gritando. Raul Teixeira falou uma vez sobre um velório que ele foi. E tinha uma mulher lá histérica. Ele não sabia se era esposa, parente. Mas ela passou o velório todo gritando: me leva, Jesus. Por que isso? Aí, me leva. E Raul Teixeira começou a ficar incomodado. Raul Teixeira é um espírita, conferencista, tem muita palestra dele lá no YouTube. E ele ficou incomodado lá. E até ele ficou assim: leva, Jesus, leva. Aí chegou para ser o sepultamento, né? Aí abriram a cova, colocaram o caixão dentro. E ela lá: meu Deus, por que o senhor não me leva? Ela se desequilibra e cai dentro da cova.
Quando ela cai em cima do caixão, aquele barulho, né? Puf! Ela grita, mentira, mentira, mentira. Aí Raul deixa, tu não queria ir, né? Joga a terra nela. Ela, mentira daqui, mentira, meu Deus do céu, mentira daqui. Mentira. A saudade nada é falta, segundo o Raul Teixeira, é assim, carência de afetividade. Aí quer chamar atenção, quer gritar. Então eu conversei com ele sobre isso. E ele começou a ganhar confiança. Fui embora para casa e não desencarnou na primeira semana, porque faltavam alguns dias, segundo os médicos, para desencarnar. Mas como o Espiritismo nos ensina, quem determina isso é Deus, né? Nesse momento. Os médicos podem até tentar prever. Mas como o caso dele era muito grave, ele iria desencarnar de qualquer forma. Uns 20 a 30 dias depois ele desencarna. E eu fui para o velório dele. A amiga me ligou, aí quando eu cheguei lá no velório, aí uma parente dele chegou perto de mim, me agradeceu, porque ela estava lá no momento que eu conversei com ele, e disse assim, depois que o senhor saiu, ele ficou muito tranquilo. Porque o senhor falou que ele ia ser a mesma pessoa depois da morte. O maior temor dele era ser outra pessoa. Imagine a gente, eu sou Edson, Sebastião, Tereza. E a gente desencarnar e ser outra pessoa. Não é chato. É uma coisa assim meio estranha. E ele temia, porque algumas teologias dizem assim, você vai desencarnar e ninguém vai ser parente de ninguém, vai ser todo mundo irmão. A gente não vai se lembrar de pai, de mãe, de irmão. Eu acho isso meio estranho. E era a crença dele. E ele saiu confiante para a morte, vejam só, tranquilo, que ele ia ser ele mesmo, com as percepções que ele tem, com os julgamentos que ele tem, com o seu nível evolutivo, para ele julgar e conhecer a realidade do mundo espiritual. E ainda mais, com os entes queridos que já partiram, a mãe dele, o pai, que eu falei sobre isso, pai e mãe estão vivos no plano espiritual. Se não reencarnar, porque é muito raro, raríssimo. E nessa transição, nesse século, quem desencarnar nesse século, dificilmente reencarna de novo nesse século. Está muito difícil reencarnar. E não acho isso ruim não, deixa eu ir. O problema é se a gente tiver algum apego aqui, vícios materiais. Então as sensações nossas no plano espiritual são análogas ao do plano biológico. Mas quando vocês sentirem um odor, você lê uma obra, André Luiz fala que sentiu um odor fétido, um odor de perfume, uma luz. São percepções análogas. Ele está enxergando com o perispírito, mas está concentrando essa percepção num único órgão. Porque o perispírito tem órgãos. Tem órgãos o perispírito. Tem olho, tem orelha, tem boca. André Luiz come no plano espiritual. Teve que comer. E teve que se adaptar. E ele foi notando, à medida que os anos foram passando, ele foi notando que se alimentava menos pela boca. Não dava fome. E tem sistema digestivo. Só que o sistema digestivo nosso, no perispírito, ele não vai digerir carne, feijão, arroz, vai digerir um elemento material do plano espiritual, com energias. E as energias que esse sistema digestivo que a gente tem vai processar esses alimentos e dar combustível para o corpo espiritual. Então, o corpo espiritual é um corpo mecânico, físico, material. É uma máquina também, controlada pelo espírito. E precisa de combustível. Mas como ele tem uma estrutura porosa, em que podemos nos alimentar por essa estrutura, muitos de nós não aprendemos no plano espiritual
a fazer isso. Como a gente respira aqui pelos poros, nós respiramos pelos poros, nós escutamos pelos ossos. Vocês sabem disso? Nós escutamos pelas vibrações nos nossos ossos, não escuta somente pela boca. Muitas dessas vibrações ficam registradas, até em pessoas que desencarnam, porque o Allan Kardec vai falar dos suicidas. Os suicidas, Kardec conversou com muitos suicidas desencarnados, eles dizem que estão sofrendo dor, frio, sofrendo dores de cabeça, dor na região em que ele cometeu suicídio, e sofrem mesmo, de verdade, mas não é uma dor física, é uma dor mental. Como ela é mental, e como o perispírito ele é expressão da nossa mente, ele constrói no perispírito a ferida. Ele plasma a ferida, sai sangue, mas não é o sangue daqui, é a mente dele condicionada e jogando sangue, ele quer estancar em nada. E o pior, não morre. Morreu o corpo biológico, não, e dói. Você tem um tiro na cabeça, desencarnado, a cabeça vai estar, olha, doendo e saindo, e ele não consegue parar. E outra coisa, ele sente, quer morrer e não consegue. Não consegue morrer. Veja que sofrimento. Veja que dor imensa. Essa dor é física, não é mental, condicionamento. Quantos amputados, vivos, amputados, sofrem a vida inteira depois do amputamento, dores numa perna, num braço que não existe mais. Registro, condicionamento mental. Isso se dá no plano espiritual também. Então, a dor, o veículo físico, o perispírito, é o que podemos chamar de interface. Você sabe o que é interface? É porque eu sou dessa área de tecnologia, eu me amostro muito, né? Com essas palavras difíceis, né? Acho até bom, porque a pessoa pensa que eu sei de alguma coisa, né? A gente fala uma palavra difícil, né? As pessoas, Edson, olha. Interface, gente, nós usamos o dia inteiro. A televisão, quando passa Ana Maria Braga, todo mundo assiste, né? Ana Maria Braga. Todos aqueles que não têm o que fazer, né? Aposentado, né? A mulher que está perto de morrer, Galinha, Sebastião, Zé. Aí, você está conversando com Ana Maria Braga, está escutando Ana Maria Braga, ou você está assistindo através de uma televisão? Ana Maria Braga está na sua sala, como pessoa? Não. A televisão é a interface. Ana Maria Braga está no estúdio da Globo. Então, o corpo biológico é a televisão. Ana Maria Braga é o espírito. Está em outro lugar, não está no corpo. Perispírito, interface. Ele expressa, mas você não está conversando com o espírito, não. Você está conversando com a interface, ou interface no português, para não ficar tão amostrado assim. A interface é aquele que, o celular, quando alguém fala no celular, no Japão, a voz não trafega nos fios dos cabos de fibra óptica que passa pelos oceanos, vai chegar aqui no Brasil. O que passa são números. Então tem uma interface para você passar a mensagem, o celular do japonês, e tem a interface do meu celular, mas o que está passando são números, bits, 0 e 1, conjunto de 0 e 1. E quando chega no meu celular, no meu smartphone, que é a interface, ele transforma tudo aquilo em som, em imagem. É o perispírito. É a mesma coisa. Então a gente não sente pelo perispírito. O perispírito é apenas que recebe e que envia a interface. E o perispírito é destrutível, o espírito não. Você pode destruir
totalmente seu perispírito e ficar sem perispírito. Não é possível porque estamos num nível evolutivo em que, pelo automatismo, nós conquistamos uma construção de alguma coisa, mas a gente pode perder a forma perispiritual. E o que cria a forma perispiritual é um condicionamento. Uma monoideia, uma ideia fixa, transforma seu perispírito. Então não é só os vícios que determinam o sofrimento no plano espiritual. Uma monoideia. O que é uma monoideia? Vou dar um exemplo a vocês aqui. De uma monoideia que o Kardec coloca aqui nesse resumo. Ciúme é uma monoideia. Se você desencarnar com a monoideia do ciúme, ele vai alterar seu perispírito. Vai alterar a forma. E você não vai gostar dessa forma. Inveja, está aqui. Se você tiver inveja, você vai alterar. Orgulho demasiado. Hoje não teve aguinha. O orgulho vai alterar seu perispírito. Quem mais aqui ele coloca? Egoísmo vai alterar seu perispírito, que vai fazer com que você sofra, tenha percepções de sofrimento e de dor após a morte. São monoideias. E outra coisa que ele coloca aqui bem interessante: muitas vezes nós nos interessamos por coisas aqui na Terra sem nenhum valor moral para o plano espiritual, para essas percepções, para a alteração do perispírito. Porque o perispírito vai ser interface lá no plano espiritual. A interface do plano espiritual com o ambiente que você está e com o que você é lá dentro é seu perispírito. Então você pode plasmar feridas, anomalias no seu perispírito, doenças condicionadas que você criou aqui no mundo material. E o mundo espiritual pode lhe fazer sofrer, porque você não tem nenhuma proteção moral na sua interface, que é o perispírito, para impedir sofrimentos do ambiente. Você não tem. Uma região inferior daquela que André Luiz viveu, aquela região que o espírito Camilo, no livro Memória do Suicida, sofreu. Ele não tinha condições morais, na sua interface, seu perispírito, de bloquear as emanações do ambiente. Então tinha um cara que cometeu suicídio por afogamento. As vibrações mentais eram tantas que ele se enchia d'água. A água era plasmada e ele se afogava de novo. E a água era materializada no plano espiritual e ele se afogava de novo. O suicida. Só que o problema, como o Camilo não tinha essa capacidade na sua interface, que é o perispírito moral, de bloquear isso, ele assumia a água também e se afogava novamente, junto com o outro, e ele morreu com um tiro. Aí sofria duplamente. O sofrimento do outro estava do lado dele, que cria a psicosfera e sente, e Camilo sentia também. Aí já duas dores. E isso numa região que tinha gente enforcada, que tocou fogo em si mesmo. Tocha humana, não tem tocha humana no Quarteto Fantástico? O espírito estava assim, daqui a pouco, puf, pegava fogo. A mente dele registrou, ele cometeu suicídio tocando fogo no seu corpo. A mente dele plasmava novamente, incontrolavelmente. E ele sentia o calor das chamas. Mas não existe o espírito. O Allan Kardec viu espíritos tocar na chama, espíritos materializados, sem se queimar. Como é que esses espíritos se queimam? Ele vai explicar aqui, André Luiz vai explicar, Camilo, no livro Memória do Suicida, vai explicar. A percepção é da mente da gente. E dói. Como um amputado sente dor.
sem ter perna, sem ter braço. Está na mente o registro. Então, por isso, no plano espiritual, não podemos reclamar da nossa situação. Porque Kardec é assim, ó. Ora, vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta. Isso é Kardec falando aqui. Sofrimento no plano espiritual, depois da morte, tem relação com a nossa conduta, da qual sofrem as consequências. E que essa nova existência no plano espiritual, ou essa existência como encarnado, é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. Então, bom caminho, boas percepções, boas capacidades de bloquear certos elementos do plano espiritual. E, se você não tem nada disso, o bom caminho leva você a ser intercedido, ou seja, ajudado pelos Espíritos. Frederico Figner, diretor da FEB, da obra Voltei, do irmão Jacob, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele é Frederico Figner. Ele era paraíba no Brau, ele tinha um apego, um homem muito rico, mas tinha um apego muito grande à vida. Mas pelo bem que ele fez, o parque gráfico da FEB foi uma doação dele, o primeiro parque gráfico. Se tornou espírito, diretor da FEB. Pelo bem que ele fez na reunião mediúnica, ele foi auxiliado por Bezerra de Menezes, já desencarnado, o doutor Bezerra de Menezes. Mas ele não tinha capacidade perispiritual para se proteger, porque ele iria para outras regiões inferiores. Mas pelo bem, receberam, merece. O bom caminho é sempre a melhor escolha. Que onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram. Quem é que aguenta isso? Quem quer uma doutrina que diz o seguinte: sofre é porque assim quiseram? É porque a gente tem que compreender esse mecanismo que a gente resumiu aqui, porque o livro Evolução em 12 Mundos, da obra de Ivone Amaral Pereira, é muito ampla. É mais um convite para vocês estudarem. E não devem queixar-se, senão de si mesmo. Por isso que essa quantidade de gente aqui nas casas espíritas. Agora grite aqui: olha, chegou um médium e vai livrar de todas as dores, de todo sofrimento. Vai ter gente nesse pátio aí, no pátio aí, lotando. Sebastião vai enlouquecer, Zé vai perder as estribeiras, José Soares, que é muito calminho, tão temperamentalzinho, aí ele vai gritar com todo mundo. É isso. Jesus não veio colocar remendo novo em gente que continua com os mesmos e velhos hábitos, roupa velha. Jesus não veio, Jesus trouxe um remendo novo, mas esse remendo só se costura se você se renovar. Eu vi isso na minha calça jeans. Eu compro roupa, calça jeans assim, quando me apego, eu passo 10 anos com ela, sabe? Aí teve uma hora que eu estava lá na AME, aí passei assim de raspão numa cadeira. Gente, eu parecia aqueles jovens que andam com a roupa rasgada, né? Ficou aquele pedaço pendurado assim. Meu Deus, rasgou. Aí a menina disse: é, você está na moda? Aí eu digo: ah, claro. Eu disse que minha calça tinha mais de 10 anos. Eu disse: ah, eu comprei caríssima. Remendo novo e roupa velha rasga, não segura, não se sustenta. Para o Evangelho de Jesus impregnar em nós, a gente tem que se renovar para melhor. Aí ele fica bem costuradinho. Tanto no outro mundo, no plano espiritual, quanto neste. Então Kardec está dizendo: sofrimento precisa, como remédio,
alterar a nossa conduta espiritual. E nada de ir para velório, gente, querendo que Deus lhe leve. Vai que vocês caem dentro da cova. Ambos, os encarnados e desencarnados, vão ter percepções espirituais. Só que os encarnados têm uma percepção limitada pelo corpo físico, biológico. Mas todos nós temos uma capacidade de ouvir os bons conselhos dos nossos benfeitores espirituais. E nessa época do mês de dezembro, é a época mais propícia para escutarmos esses ensinamentos de espíritos que nos amam. Alguns chamam de guias, anjos guardiões, amigos espirituais, mas são espíritos que nos amam e querem o nosso bem. Mas a gente esqueceu das orações, dos momentos familiares. Não tem problema nenhum você ter uma árvore de Natal, de comprar presente, não tem problema nenhum, desde que você se lembre que muitos dos nossos amados que já partiram para o plano espiritual, muitas vezes gostariam de estar conosco naquela ceia de Natal e gostariam que nós sentíssemos a presença deles. E como a gente desenvolver essa percepção já em vida, através da prece e da prática do bem, porque a prática do bem pode nos fazer merecer, porque muitos espíritos não visitam nossos lares por não merecermos. Muitos dos nossos entes queridos. Mas uma prece sincera, reúna a família, faça aquela oraçãozinha, mentalizar de uma forma assim, de uma saudade esperançosa, que vamos nos encontrar no futuro. E que somos individualidades e estamos todos bem, porque estamos no lugar certo. Deus não erra. O plano espiritual estaremos no lugar certo. Então, infelizmente, por conta uma discussão que eu tive com o José Soares, eu não poderei mais participar com vocês das nossas palestras aos sábados aqui. Eu ainda tentei com ele convencê-lo de eu fazer outra palestra esse ano. Ele disse, não, só no ano que vem. Então eu vou ter que aceitar. Então vocês não vão me ver mais aqui fazendo palestra esse ano. Só a partir de janeiro, se Soares e Deus quiser. Então desejo a vocês muita paz, muita saúde e que Jesus esteja em vossos corações com os vossos familiares, aqui na terra como no plano espiritual.